A gente está aqui com o professor de Relações Internacionais da ESPM, foi meu professor, inclusive. É um prazer conversar contigo, Leonardo Trevisan, neste domingo super agitado, agora com 2 pontos. Professor, um deles, a definição de que Joe Biden não vai disputar a reeleição neste ano. Segundo ponto é que ele está apoiando a Kamala Harris como candidata democrata para tentar derrotar Donald Trump no próximo dia 5 de novembro. Seja bem-vindo, vamos juntos nessa cobertura intensa. Professor, bom domingo. Boa tarde Pedro, boa tarde a todos que nos escutam, bom domingo a todos. Bom, professor, queria que você começasse falando justamente sobre essa decisão. Era uma decisão, de certa forma, já esperada, mas que impacta em várias questões, né, professor? Agora tem todo um processo que precisa ser refeito, uma reconstrução de campanha e a definição. O Joe Biden indicando a Kamala Harris como a pessoa que ele vai apoiar, mas o partido agora terá que tomar a decisão oficial, escolhendo ou não Kamala Harris para tentar disputar as eleições contra Donald Trump. Professor? Olha, esse é o ponto, né? Nós estamos lidando com o fato que é a desistência do presidente Biden, mas nós estamos lidando também com a luta interna no partido, e isso é indiscutível, né? Para a substituição do candidato. Kamala Harris é uma das possibilidades. Nós não podemos esquecer esse fato. Por que disso? Quando nós falamos do partido, nós temos da candidatura de Biden, nós temos que ver, e isso ele frisou bastante no discurso que fez, na entrevista depois que repetiu, ele era o escolhido de 14 milhões de eleitores americanos, democratas, que tinham separado 4.100 delegados. Desses 4.100 delegados, 3.900 estavam com Biden. Na prática, Pedro, o que agora nós temos é que esses 3.900 delegados estão, abre aspas, liberados de votar em Biden. Não significa que automaticamente eles vão aceitar Kamala Harris. Na verdade, quando nós observamos, você tem pelo menos 4 outros nomes bastante fortes que vão... Isso para falarmos de nomes de senadores e governadores. Nós podemos ter outras pessoas dentro do partido que também queiram avançar nessa proposição. Ex-governadores, em outras palavras, né? Nós estamos abertos agora a uma luta política intensa para essa nomeação do novo candidato. Kamala Harris tem primazia, Kamala Harris tem um espaço maior? Tem, mas isso não significa que ela é já a indicada. Professor, me lembro durante a cobertura pós-debate realizado pela CNN, o primeiro dessa disputa e talvez ponto importantíssimo para essa desistência do Joe Biden, que os próprios integrantes do Partido Democrata, vendo o mau desempenho do Joe Biden e vendo a repercussão de uma possível desistência aumentando nos Estados Unidos, os próprios possíveis candidatos, com exceção da Kamala Harris, que ainda tinha aquele movimento de apoio, afinal de contas, ela iria disputar as eleições junto com o Joe Biden, então até a imagem dela, de certa forma, estava sendo um pouco preservada para caso o Joe Biden desistisse, como de fato aconteceu. Os outros nomes do partido já evitavam fazer algum tipo de discurso, algum tipo de posicionamento, mas era visível que muitos deles já estavam tentando fazer algum tipo de movimento para se colocar como opção para esta substituição. De qualquer forma, professor, e aí eu queria que você falasse sobre isso, o peso dessa decisão, o fato do presidente dos Estados Unidos desistir de disputar a reeleição, isso não acontece há muito tempo. Estava vendo aqui uma notificação
da CNN Internacional. A última vez que isso aconteceu foi em 1968 com o Lyndon Johnson. Sim, Lyndon Johnson. Há muito tempo atrás, que um presidente dos Estados Unidos não desistia, também tem um componente político e um movimento que terá que ser feito pelo partido para reforçar essa posição, porque até a decisão da desistência também enfraquece o partido, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Você toca no ponto essencial, não é? Na verdade, quando nós olhamos, olha, para a gente entender do que é que nós estamos falando, a gente pode prestar atenção nas pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais não traduziam diretamente o impacto vamos dizer desta forma, da derrota, do mau desempenho do presidente Biden no debate. O presidente Biden continuava praticamente empatado com Trump, né, no grosso das pesquisas, 44, 45. Onde é que estava a diferença? Aonde as pesquisas serão decididas? 42 estados nos Estados Unidos já têm definição feita. Ou são democratas ou são republicanos. O problema estava em 7 estados, que são os famosos estados swing, os estados pêndulos. Ora são democratas, ora são republicanos. Esses é que vão decidir a eleição. O discurso de ontem de Donald Trump, depois do atentado, foi dirigido não aos eleitores republicanos em geral, foi dirigido a esses estados pêndulos. A escolha do vice-presidente Vance também foi dirigida a esses estados pêndulos. Era estes estados pêndulos que estavam sinalizando com força que Biden perdia espaço. Esses estados pêndulos decidem a eleição. Provavelmente, as últimas pesquisas sinalizavam primeiro de tudo, pelo forte apoio de mídia que Trump estava recebendo, tanto pelo atentado como pela convenção republicana. Isso tudo se traduzia em uma construção de opção republicana nesses estados. É aí que você entende, é exatamente aí que você entende a desistência, mas é aí também que você entende a dificuldade do Partido Democrata de encontrar um nome que fale para esses estados. Veja bem, 85% dos eleitores americanos já decidiram seu voto, ou republicano ou democrata, e está mais ou menos empatado. Quem vai desempatar são esses 12% a 15%. O candidato democrata terá que ter a competência de falar com esses eleitores. Observe que Trump escolheu um vice que fala com esse eleitor dos Estados Unidos. Ele disse isso, eu estou escolhendo porque você fala com Wisconsin, Pensilvânia, Michigan. Eu estou escolhendo porque você conversa com os problemas desses lugares. A pergunta que você fez é uma pergunta essencial. Kamala Harris conversa com os eleitores dos estados pêndulos? Se ela não conversar, abre-se uma luta, não há outra palavra, fratricida dentro do Partido Democrata. Entre democratas lutando por essa indicação. Você fez muito bem de lembrar a Convenção Democrata de 1968, quando o presidente Lyndon Johnson surpreendeu a todos dizendo: não serei mais candidato. Abriu-se uma luta feroz entre pelo menos 3 postulantes. E o vencedor, Hubert Humphrey, enfrentou Nixon, que estava perdendo para os democratas, e virou. Este é o jogo. A possibilidade de agora nós termos uma luta dentro dos democratas, dentro do Partido Democrata, para essa substituição, luta que se refere a quem conversa melhor com os estados pêndulos que vão decidir a eleição.